Bom dia, meus amados, a paz de Jesus estejam com todos nós. Hoje, terça-feira, dia 14 de dezembro, é com muita alegria que posso falar do santo de hoje e escuto muito falar nele nas pregações e homilias do Frei Gilson, um grande santo, nesse dia 14 de dezembro, né? Hoje temos a noite de louvor lá no Shalom Bom Jardim. Sintam-se todos convidados. Meus irmãos, hoje o santo de hoje se remete a São João da Cruz. Eu vou ler um pouco aqui da história dele, tá? Vou ler aqui um pouco da história dele para vocês conhecerem também sobre São João da Cruz. São João da Cruz nasceu em Fortíveros, província de Ávila, na Espanha, em 1542. Sua família era pobre e na escola aprendeu o ofício de tecelão. E mais tarde trabalhou como empregado de um diretor de hospital. Enquanto estudava no colégio jesuíta, praticava a mortificação corporal. Aos 21 anos, ele tomou um hábito no convento das Carmelitas de Medina, chamado Del Campo, e viveu muito na observância das regras originais do Carmelo. Foi ordenado em 1567 e pediu a Deus a graça especial de que o conservasse sempre em graça, sem pecado, né? Ele pediu a Deus a graça de que Deus o conservasse sempre em graça, sem pecado, e poderia sofrer com coragem e paciência todos os tipos de dores, de enfermidades. Conheceu Santa Teresa de Jesus, que depois de fundar a comunidade das Irmãs Carmelitas Descalças, também queria fundar uma comunidade de padres carmelitas que fossem observantes das regras com a maior exatidão possível. João da Cruz aceitou a proposta e com isso deram início aos carmelitas descalços. Deus lhe concedeu a qualidade de saber ensinar o método para alcançar a santidade. Seus ensinamentos foram escritos e resultaram em livros muito importantes, o que o levou a ser doutor da Igreja. Entre seus livros famosos está o primeiro livro, né, os mais famosos, A Subida do Monte Carmelo e Noite Escura da Alma. São João da Cruz foi para o Pai em 14 de dezembro de 1591, aos 49 anos. Foi canonizado no ano de 1726 e em 1926 o Papa Pio XI o declarou doutor da Igreja. Meus irmãos, aqui foi uma maneira resumida de falar do santo de hoje, mas tem muita coisa ainda a falar dele. É muito bacana a história dele. Mas, meus amados, o evangelho de hoje está no livro de São Mateus, capítulo 21, do 28 ao 32. Mateus 21, do 28 ao 32. Naquele tempo, Jesus disse aos anciãos do povo e os doutores da lei: o que acham disto? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha.
Ele respondeu: Não quero. Mas depois se arrependeu e acabou indo. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Ele respondeu: Eu irei, Senhor. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram a Jesus: O primeiro. Jesus lhes disse: Eu lhes garanto, os cobradores de impostos e as prostitutas vão entrar no reino de Deus antes de vocês. Porque João veio a vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. Os cobradores de impostos e as prostitutas acreditaram nele, mas vocês mesmos, depois de ver isso, não se arrependerão para acreditar nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados, veja que ensinamento Jesus está nos trazendo através deste evangelho. Veja que ele fala aos doutores da lei, aos anciãos do povo, que eram considerados as pessoas que estavam com a salvação garantida, podemos dizer assim, porque eram grandes religiosos, doutores da lei, estudantes das Escrituras, pessoas que estudavam as Escrituras. E Jesus fala aqui, neste exemplo que ele deu, porque um pai chamou o filho para trabalhar com ele, e veja que o primeiro filho disse que não queria ir, mas se arrependeu da resposta que deu ao pai e foi ajudá-lo, e foi trabalhar com o pai. E o segundo filho, a quem ele chamou, e o filho disse: Eu vou, pai, eu irei. Mas quando chegou no momento de ele ir, ele acabou não indo. E Jesus pergunta qual deles fez a vontade do Pai, e eles responderam: o primeiro. Vejam, meus irmãos, que Jesus fala abertamente que os cobradores de impostos e as prostitutas, ou seja, os pecadores, entrarão primeiro no reino de Deus do que aquelas pessoas que se achavam justas porque estavam achando que estavam vivendo a vontade de Deus, porque estavam na igreja, porque estavam no templo. Jesus fala que as prostitutas e os cobradores de impostos, os pecadores, iriam entrar primeiro no reino de Deus do que aquelas pessoas que se achavam justas, que se achavam melhores porque eram pessoas de caminhada, se achavam melhores do que aquelas pessoas que estavam na prostituição, que estavam roubando como cobradores de impostos. Eram ladrões, sim, mas, meus irmãos, Jesus aqui falou que esses pecadores, ao se arrependerem, entrarão no reino primeiro do que aqueles que se acham justos. Meus irmãos, se levarmos essa palavra para nós, será que nós entraremos primeiro no reino? Seremos igual a este primeiro filho que negou o pedido do pai, mas depois se arrependeu e foi fazer a vontade do pai? Ou será que nós somos que nem este filho que disse que ia fazer a vontade do pai, mas acabou não fazendo a vontade do pai? E não foi ajudar o seu pai no seu trabalho? Meus irmãos, será que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Será que nós estamos fazendo a vontade de nosso Pai? Será que nós estamos fazendo por onde merecer o reino de Deus? Meu Deus, meus irmãos, meus amados, veja que Jesus
está nos dando um grande ensinamento. Essas pessoas que eram orgulhosas porque se achavam melhor do que o povo, porque eram doutores da lei, fariseus, anciãos do povo, eram pessoas de grandes cargos dentro do templo, tinham suas obrigações lá, ensinavam um povo, pregava. Jesus fala em outras passagens que eles davam cargos pesados ao povo, mas eles mesmos não os ajudavam a carregar este cargo que eles colocavam. Eram pessoas instruídas, que tinham conhecimento das Escrituras, mas que Deus disse, o próprio Jesus disse que eles não entrariam no reino antes dos pecadores, das prostitutas e cobradores de impostos. Porque, meus irmãos, como já tem em outras passagens, sabemos que em outra passagem tem que há mais alegria no céu pelo um pecador que se converte do que por um justo, por um que se acha justo, por um que está no caminho da graça. Mas, meu irmão, nós precisamos nos manter no caminho da graça, como São João da Cruz, a exemplo de São João da Cruz, que pediu a Deus a graça de permanecer na graça sem pecado. E isso, olha que não é fácil. Permanecer numa vida sem pecado, só a graça de Deus pode nos dar isso. Mas, meu irmão, veja que o Evangelho nos diz que muitos que se acham justos não entrarão, ou vão ter que passar por um grande momento de purificação, talvez no purgatório, porque se acha justo sem ser justo, se faz justo para o povo, mas na verdade no seu íntimo é totalmente injusto, é mais pecador do que aquele que está no mundo de pecado. Meus irmãos, veja bem como as pessoas que vivem no mundo, nós conhecemos um pouco da palavra, buscamos a palavra, buscamos estar na presença de Deus, nós conhecemos a palavra, mas veja, meus irmãos, se nós não colocarmos a palavra em prática, nós que estamos buscando conhecer a palavra de Deus, se nós não colocarmos em prática, meus irmãos, será que nós entraremos no reino? Se nós conhecemos e não praticamos? Mas, meus irmãos, veja que muitas das vezes as pessoas que estão lá fora, vivendo uma vida desregrada, a partir do momento que ela reconhece que está vivendo uma vida erroneamente, e alguém mostra para ela a palavra e mostra que ela precisa mudar de vida, e ela se arrepende e começa a viver uma vida nova, ela vai ser salva, porque ela vai procurar viver fielmente, se abdicando dos pecados que cometia. E, meus irmãos, muitas das vezes a gente acha que está vivendo na graça, e muitas das vezes nós estamos nos enganando. Muitas das vezes nós estamos nos enganando porque estamos vivendo numa vida de falsidade, indo para a igreja, para a missa, para grupo de oração, para ministério de música, para ECC, para seja lá o que for, e quando no nosso íntimo nós não estamos colocando em prática dentro de nossas casas, de nossas vidas pessoais, nós precisamos realmente viver o que diz o Evangelho, se quisermos alcançar a salvação. Meus irmãos, uma santa terça-feira a todos, que possamos refletir o Evangelho de hoje.